Hoje eu vou testar o Ryzen 7500F, uma das melhores opções custo-benefício que está tendo hoje em dia. É verdade, CPU AM5 costuma ser caro, principalmente quando você coloca ali na balança o preço da memória RAM DDR5, mas nos últimos meses eu tenho percebido uma queda do valor, principalmente da série Ryzen 7000. Eu comprei o Ryzen 7500F no AliExpress alguns meses atrás por R$ 1.075, não faz tanto tempo, uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, em uma dessas promoções que tem o tempo todo no Ali. Inclusive, semana passada ele teve novamente aí por R$ 1.050. É uma CPU muito interessante, microarquiteturas em 4, 6 núcleos e 12 threads, o boost clock vai até 5 GHz e tem 32 MB de L3 Cache. E é esse L3 Cache que faz um diferencial, principalmente em jogos CPU bound em relação a processadores da Intel. Porque quando você está no limite, o L3 Cache consegue fazer com que a CPU extraia um pouquinho mais da placa de vídeo. Resumidamente, o Ryzen 7500F é um Ryzen 7600 capado em 100 MHz e também sem placa de vídeo integrada. Porque assim, o Ryzen 7500F atinge ali 5 GHz no boost clock, enquanto o 7600 atinge 5.1 GHz. E essa informação da placa de vídeo integrada que não tem é importante para você que vai montar um computador que a princípio não vai ter placa de vídeo. Para os testes eu montei uma bancada com peças que eu pretendo usar no mini PC de 2025. Como tem muito tempo até lá, muita coisa vai acontecer no ano, essa bancada vai servir para eu testar CPUs AM5 e também placas de vídeo. Tudo que eu mencionar aqui nesse vídeo vai estar com o link na descrição do vídeo, mas eu recomendo também que você entre no meu grupo de ofertas do Telegram que eu criei recentemente. É um grupo novo, a gente ainda está organizando, pegando jeito, entendendo o que as pessoas querem de ofertas, mas entra aí que eu te garanto que lá vai ter ofertas de verdade. A gente não tá postando coisas aleatórias só para fingir que é oferta não. Então entra aí, a GRTron Ofertas, que você além de me ajudar, ainda vai comprar umas coisinhas num preço bacana. Mas vamos lá para as peças aqui da minha bancada. Como eu disse, eu comprei o Ryzen 7500F no AliExpress, então ele veio nessa bandejinha, sem a Hercula nem nada. Mas tá tudo ok, tá funcionando como vocês vão ver em breve. A placa-mãe é uma B650i Night Devil, essa eu também peguei no AliExpress, e o interessante dela é que ela é mini TX com duas entradas NVMe Gen 4 e também tem uma boa construção geral, com VRM, uma boa quantidade de fases, enfim, é uma placa-mãe básica, mas que também dá conta de muita CPU. Estou pensando até no futuro em colocar um 7800X3D. Para o setup ficar mais organizado, eu coloquei esse frame da Thermalright no lugar do mecanismo padrão de encaixe que vem na placa-mãe. Não muda a temperatura, na verdade não muda muita coisa, mas sei lá, fica mais estiloso e às vezes isso importa. De memória RAM eu peguei essa Kingston Fury Beast 6000 MB, infelizmente só consegui fazer rodar a 5800 MB, talvez seja porque ela é certificada XMP, ou seja, otimizada para Intel e não AMD, não sei, depois eu vou tentar mais, mas para esses testes desse vídeo tá rodando a 5800 MB. O SSD NVMe é um Reletec P400 Evo de 1TB que atinge 7000 MB por segundo de leitura e 5000 MB por segundo de escrita. E a placa de vídeo é a RTX 4060, que é o que eu tenho aqui, então é o que eu vou usar e mais tarde eu vou explicar a metodologia e vocês vão entender que dá para usar ela assim para fazer um teste de CPU. O air cooler vai ser um Noctua NH-D12L que estava aqui parado, não é um cooler para computador normal, ele é para computadores compactos que tem limite de altura para CPU cooler. E para alimentar tudo isso, a fonte XPG Core Reactor 800 watts, que também estava parado aqui, é de algum PC antigo que eu acabei passando para frente. O gabinete, se é que dá para chamar assim, é essa estrutura metálica que eu comprei um tempo atrás no AliExpress e permite ser montado de várias formas. Nesse caso aqui eu montei horizontalmente. E no final, montando tudo, a bancada ficou assim. Bonita assim, a gente pode dizer que não é, mas os componentes estão todos acessíveis para eu trocar quando precisar fazer novos testes, sei lá, em placa de vídeo, em memória RAM, é rapidinho ali para trocar, e é por isso que está montado desse jeito. Antes da gente ir para os testes em si, eu quero explicar um pouquinho da lógica que eu usei para fazer esses testes, ou seja, a metodologia dele. Como eu não tenho um poder financeiro para pegar uma 4090, 5090, o canal não está nesse nível ainda, eu vou colocar os jogos em 1080p no preset mais baixo,
ativando Upscaling, e quando tiver ali percebendo que o jogo ainda está GPU bound, ainda está limitado pela GPU, eu vou colocar o DLSS, o Upscaling no nível mais baixo possível. Tipo, se estava no padrão ali que é qualidade, eu vou descer até o modo desempenho, que aí a resolução nativa vai ser baixíssima, vai ser abaixo de 720p, e a IA, digamos assim, do DLSS vai estar fazendo Upscaling para o 1080p. Se eu não fizer isso, eu vou estar testando, na verdade, a RTX 4060, que é a placa que eu tenho aqui para testar, em vez de estar testando o Ryzen 7500F. A lógica é que a gente crie cenários em que a CPU é o limite para ver realmente o que ele consegue entregar. E é por isso que a gente vai começar com testes de jogos competitivos. Eles costumam ser mais leves para rodar em máquinas simples e acaba tendo uma otimização, acaba tendo um preset baixo que realmente usa pouco poder gráfico. E aí faz com que a CPU seja o fator que vai limitar o quanto de FPS você consegue fazer aparecer na sua tela, você consegue gerar. Counter-Strike 2 no baixo e FSR desligado rodou muito bem, até porque é um jogo leve e por isso perfeito para testar a CPU. A média foi 531 FPS e 197 no 1% low. Valorant é outro jogo bem leve na mesma vibe do CS2. Colocando tudo no baixo, o Ryzen 5 7500F fez uma média de 601 FPS e 291 no 1% low. Olhem como a taxa de FPS nesses dois primeiros jogos é muito absurda. Call of Duty Warzone já é um jogo mais pesado, então para criar uma situação com o máximo possível de dependência da CPU, eu coloquei o preset básico com DLSS equilibrado. Assim, a média foi de 176 FPS e 127 FPS no 1% low. Fortnite no modo desempenho, que ok, deixa o gráfico feio pra caramba, mas coloca o estresse todo na CPU. Nele, a média foi 371 FPS e 157 de 1% low. Esses números foram bons, mas eu achei o jogo meio instável, então eu também testei o Fortnite com DirectX 12, colocando tudo no mínimo e DLSS em qualidade. Assim a média ficou 293 FPS e 132 FPS no 1% low. Apesar do FPS menor, pra mim a jogatina ficou mais fluida do que no modo desempenho, tava dando menos engasgo, menos stutter no jogo. Agora vamos de Deadlock, um jogo da Valve que ainda tá em beta e eu continuo jogando muito, então vou trazer os testes aqui. No preset gráfico mínimo e com DLSS e FSR desligado no jogo da Patival 2, a média foi de 213 FPS e 62 FPS no 1% low. Para finalizar essa parte de jogos competitivos, eu testei o Marvel Rivals, sei lá. Colocando o jogo no baixo com DLSS em qualidade, a média foi de 195 FPS e 1% low, 107 FPS. Começando aqui com os jogos single player, eu vou de Cyberpunk 2077, que é um jogo interessante para testar CPU. Por isso eu testei em duas configurações diferentes. Na primeira com tudo no baixo, DLSS desempenho, por estresse ficar todo em cima do Ryzen 7500F, a média de FPS foi 172 e o mínimo 114. Lembrando que o teste é no benchmark do jogo. Colocando no preset RT Ultra e DLSS balanceado, a média foi 71 FPS e o mínimo 63. Apesar de ser uma situação em que a placa de vídeo está em 100% de uso, pelo fato de usar Ray Tracing gera ali um estresse interessante na CPU também. The Last of Us Parte 1 tem alguns cenários que pesam muito na CPU, inclusive o 7500F deu uma suadinha, olhem aí na lateral ele chegando a mais de 80% de uso. No preset alto e DLSS qualidade, a média foi de 97 FPS e 68 FPS no 1% low. Testei também no A Plague Tale Hacking nessa parte do mercado que eu lembro que eu tinha um i7 8700K que faltava morrer nesse lugar. Mas o Ryzen 7500F carregou numa boa. No preset alto a média foi 79 FPS e 59 no 1% low. Baldur's Gate 3 é outro jogo que desce como uma marretada em qualquer CPU. Mesmo só com o RTX 4060, que deveria dar conta de fazer FPS tranquilamente, ficar em 100% de uso nesse jogo. Mas basta começar a andar pela cidade do ato 3 que o uso da GPU vai cair e a CPU vai passar mal. Usando o preset Ultra e DLSS qualidade, a média foi 107 FPS e 66 no 1% low.
E para finalizar, Doom The Dark Ages, que saiu recentemente. Coloquei o jogo no baixo com DLSS em qualidade e a média ficou em 111 FPS e 89 FPS no 1% low. Eu tava editando o vídeo e vi que eu esqueci de falar da questão da temperatura. Em jogos single player, em jogos também competitivos, o máximo que você vai ver é uns 65 graus, mas em geral você vai ficar na verdade abaixo de 60 graus. Então o Ryzen 7500F é uma CPU bem fria, e isso que nem tô com undervolt nem nada, ele tá aqui do jeito que veio, eu só coloquei na placa-mãe e tô aqui testando para vocês. Eu acho que qualquer cooler básico, claro, de boa qualidade, vai dar conta de resfriar ele. Já no teste do Cinebench R23, ele atingiu 77 graus, que aí é um teste sintético mais pesado, é do teste multicore também, que usa todos os núcleos no máximo possível, e ficou ainda abaixo de 80 graus, eu acho que tá uma temperatura tranquila também. Acho que eu não preciso falar mais nada, vocês viram os testes. O Ryzen 7500F é um monstro, principalmente em jogos leves, em jogos competitivos. Ele consegue empurrar muito FPS. E é pelo L3 Cache dele, que é bem grande, 32 MB. Isso faz diferença nesses jogos competitivos. E, cara, é simplesmente uma CPU que destrói essas mais antigas nesses jogos competitivos. Em jogo mais pesado, quando você colocar ali um preset Ultra, tanto faz se você tá com Ryzen 5600, se tá com um i5 12400F, se tá com 7500F, com placa de vídeo mais simples, que é o que a maioria de nós vai usar, não faz muita diferença não. Vai fazer com 4090, 5090, com essas placas mais high-end. E assim, é uma CPU muito boa, cara. Por 1000 conto, tá valendo a pena. E eu acho que o preço vai cair nos próximos meses, porque a AMD, enfim, tá lançando novos produtos e esses estão ficando para trás, mesmo tendo desempenho muito bom. Eu considero que hoje é o momento mais ideal de comprar os Ryzen AM5 do que era um ano atrás, né? Porque era muito caro, não fazia sentido. Hoje em dia já faz um pouco de sentido. Para finalizar, eu gostaria de agradecer os membros do canal que estão aqui do lado. É graças a vocês que eu continuo aqui produzindo conteúdo. E se você gosta das coisas que eu faço aqui, dos vídeos, e se você gosta do meu canal, considere, além de dar like nesse vídeo e de fazer um comentário, considere também se tornar um membro do canal, que aí você me ajuda financeiramente. Se tornando membro do canal, além de ser mencionado no final dos vídeos, você também vai ter acesso ao nosso servidor do Discord, onde a gente troca ideia. Eu tento chamar a galera para jogar, mas a galera é muito ruim e não quer jogar comigo. Mas enfim, considere assinar se você gosta do meu conteúdo, que você vai estar me apoiando financeiramente. E quem sabe assim no futuro, para fazer teste de CPU mais completo, eu consigo pegar uma 4090, uma 5090 da vida. Tem que sonhar, né, cara? Quem sabe vocês me ajudando a gente chega lá. Tá difícil, mas quem sabe. É isso, valeu e até o próximo vídeo, galera. Falou!